uma sociedade perspicaz e inteligente. Mas 35 anos depois, a verdade irá surpreendê-lo. Algumas pessoas tiveram sua aparência completamente alterada por cirurgias plásticas. Algumas ficaram desfiguradas por acidentes e algumas até morreram sem que ninguém soubesse. Vamos explorar quem elas realmente eram e os legados que deixaram. In Living Color é mais do que apenas um programa de comédia, é uma sátira social. Damon Wayans, como Homie D. Clown. Damon Wayans nasceu em 4 de setembro de 1960 na cidade de Nova York. Aos 30 anos, interpretou Homie D. Clown, um palhaço amargurado, sarcástico e ex-presidiário na série In Living Color 1990. Ele rapidamente se tornou um dos rostos mais reconhecidos do programa. No entanto, em 1992, conflitos criativos o levaram a tomar a decisão de sair. Seu casamento com Lisa Turner chegou ao fim após 16 anos e a subsequente batalha pela custódia dos filhos o desgastou, emocional e financeiramente, deixando-o com anos de ressentimento e solidão. Essa turbulência afetou sua carreira. Mesmo com filmes como Major Pain Mill, em 1995, e a sitcom My Wife and Kids fazendo sucesso, ele frequentemente admitia que atuar com o coração partido era como rir com um peso no pescoço. As pressões da paternidade, do divórcio e da fama o deixavam tão esgotado, exausto e estressado que seu humor na tela nunca conseguia disfarçar isso. Na década de 2000, o estresse emocional começou a afetar sua saúde. O diabetes tipo 2 o obrigou a seguir uma dieta rigorosa, internações hospitalares e um estilo de vida que ele antes considerava próprio de alguém muito mais velho. Ele canalizou o estresse para o trabalho, produzindo programas, atuando em máquina mortífera e buscando redenção criativa. Hoje, Damon Wayans, de 65 anos, ainda trabalha com o filho na casa do pai, buscando um novo propósito após décadas de conflitos emocionais. Seu patrimônio líquido, estimado em 35 milhões de dólares, é um testemunho silencioso da coragem de um homem. Jim Carrey como chefe dos bombeiros. Bill Jim Carrey nasceu em 17 de janeiro de 1962 em Newmarket, Ontário. Aos 28 anos, interpretou Bill, um chefe de bombeiros e instrutor de segurança problemático e quase incapacitado na série In Living Color 1990. Ele se tornou uma das estrelas mais explosivas e imprevisíveis da série. Por trás do riso, sua vida pessoal era um turbilhão de sofrimento. 2 divórcios o devastaram. Mas a verdadeira tragédia veio com Catriona White, que cometeu suicídio em 2015, desencadeando uma série de processos judiciais, acusações públicas e uma onda de culpa que quase o destruiu. Nem mesmo máscaras e estupidez puderam protegê-lo da queda emocional que se seguiu. Com o aumento da fama, cresceu também a pressão, a expectativa de ser engraçado e excelente, até que tudo isso o levou a uma longa depressão que ele combateu com medicação, meditação e silêncio. A dor era tão profunda que anos de luta interna o deixaram, mentalmente exausto, levando-o a abandonar Hollywood em 2022 para proteger a pouca paz que lhe restava. O homem que um dia faturou 20 milhões de dólares com filmes, agora fala abertamente sobre esgotamento, morte e o alto preço de ser Jim Carrey. Jim Carrey, agora com 63 anos, divide sua vida entre pintura escrita e a escolha de papéis que ainda o emocionam, incluindo seu retorno em Sonic. O filme 3. Seu patrimônio líquido é estimado em 180 milhões de dólares. David Alan Grier Chongvai Calhoun Tubbs. David Alan Grier nasceu em 30 de junho de 1956, em Detroit, Michigan. Aos 35 anos, interpretou Calhoun Tubbs, um músico de blues cômico que cantava um verso e o chamava de música no programa infantil In Living Color em 1990. Participando de quase 100 episódios, tornou-se um dos apresentadores com maior tempo de permanência no programa. Mas por trás do humor, havia uma vida marcada por feridas.
muito mais profundas do que a televisão jamais mostrou. Crescendo em Detroit durante anos de tensão racial e violência nas ruas, ele aprendeu desde cedo o quão frágil a segurança podia ser. Essa instabilidade o acompanhou até a vida adulta, quando fez a transição de uma promissora carreira no teatro em Yale para o volátil mundo da comédia satírica. Essa contradição artística o deixou dividido entre o prestígio do teatro sério e o ritmo barulhento e caótico da televisão. Mesmo quando Jumanji 1995 lhe trouxe reconhecimento nacional e um prêmio Tony por Soldier. 2021 reafirmou seu talento dramático. Ele frequentemente se sentia preso entre duas versões de si mesmo. Seus casamentos eram igualmente instáveis, emocionalmente. Em 1987, ele se casou com a dançarina Maritza Rivera, mas uma década de agendas de filmagens intensas e o distanciamento emocional gradualmente desgastaram o relacionamento até o divórcio, em 1997. Em 2007, ele tentou se reaproximar da diretora de arte Christine Joaquim, e quando a filha deles, Luísa, nasceu em 2008, ele esperava que uma nova vida estivesse a caminho. No entanto, a pressão de conciliar a paternidade e a carreira levou o casamento à beira do colapso em 2010. As negociações subsequentes sobre a custódia o deixaram exausto e silenciosamente devastado. Uma dor persistente que moldou todas as decisões que se seguiram. David Alan Grier, agora com 70 anos, continua trabalhando no teatro e na televisão, em um ritmo mais regular e tranquilo do que antes. Seu patrimônio líquido é estimado em $4 milhões. Tommy Davidson, como Sammy Davis Jr., o imitador. Tommy Davidson nasceu em 10 de novembro de 1963, em Washington, D.C. Aos 27 anos, interpretou o imitador Sammy Davis Jr., um personagem falastrão e enérgico na novela In Living Color em 1990. Ele se tornou um dos membros mais versáteis e essenciais do elenco da série. Mas sua vida real foi mais dramática do que qualquer personagem que interpretou, abandonado em um lixão aos 18 meses de idade, resgatado e adotado por uma mulher branca. Tommy cresceu com uma crise de identidade racial que o atormentou até a vida adulta. Essa ruptura ao longo da vida arruinou a maioria de seus primeiros relacionamentos. Seu relacionamento com Desiree, a mãe de seus 2 filhos, desmoronou sob o peso da dúvida, do conflito emocional e da dor que Tommy carregava, mas não conseguia nomear. Em 1993, no auge da fama, a pressão o levou ao vício em cocaína, forçando-o a se afastar temporariamente da série. Embora Booty Call, 1997 e uma aclamada dublagem em The Proud Family tenham restaurado sua reputação, as cicatrizes emocionais do passado permaneceram. Os anos após sua sobriedade trouxeram seus próprios desafios. A pressão de tentar se manter sóbrio, reconstruir sua carreira e manter múltiplos relacionamentos de coparentalidade o deixou exausto e frequentemente sobrecarregado. Tommy admite que passou anos vivendo com medo de recair no caos, com receio de repetir o abandono que sofreu na infância. Foi somente quando se casou com Amanda Moore em 2015 e deu as boas-vindas à sua filha em 2021 que ele encontrou uma estabilidade que nunca havia conhecido. Pela primeira vez sentiu que tinha um lar construído, não sobre o medo, mas sobre a cura. Hoje, Tommy Davidson, de 62 anos, ainda faz stand-up comedy, ainda dá voz a personagens queridos e ainda se apresenta com a energia de alguém que lutou muito para sobreviver. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de $2 milhões. Kim Wayans interpreta Benita Buttrell, a mãe. Kim Wayans nasceu em 16 de outubro de 1961, na cidade de Nova York. Aos 29 anos, ela interpretou Benita Buttrell, a adorável e comovente encrenqueira do bairro, no programa infantil
In Living Color da década de 1990, tornando-se uma das vozes cômicas mais reconhecidas do programa. Mas, por trás das risadas, havia uma vida de estresse que ninguém fora da família Wayans jamais imaginaria. Como uma entre 10 irmãos e uma das poucas mulheres em uma família de comediantes dominada por homens, Kim foi forçada a travar suas próprias batalhas silenciosas desde jovem. Enquanto seus irmãos, Kenan, Damon, Sean e Marlon, ascenderam à fama rapidamente, Kim frequentemente se via lutando por igualdade de espaço, igualdade de oportunidades e igualdade de reconhecimento. Após o fim de In Living Color, as portas de Hollywood se fecharam para ela ainda mais rápido do que para os homens de sua família. Sua incursão na literatura infantil com a série Amy Hodgepodge não surgiu por desejo, mas sim da sensação de ser ignorada por uma indústria que nunca a levou a sério fora do mundo da comédia. Sua vida pessoal não era menos turbulenta, antes de se casar com Kevin Knotts, em 2002. Kim passou por uma série de relacionamentos dolorosos repletos de inconsistências e desequilíbrios emocionais. Suas parceiras lutavam com carreiras exigentes, ambientes familiares tensos e o fardo silencioso de sempre serem a irmã mais velha de seus irmãos. O peso dessas separações deixou cicatrizes. Agora, aos 64 anos, Kim Wayans ainda escreve, ocasionalmente atua e discretamente orienta jovens atrizes negras que, como ela, um dia se sentiram invisíveis. Seu patrimônio líquido, estimado em $8 milhões, reflete seus anos de experiência diversificada em atuação, escrita e direção, e não a fama que seus irmãos desfrutaram com Shawn Wayans como DJ da SW1. Shawn Wayans nasceu em 19 de janeiro de 1971 na cidade de Nova York. Aos 19 anos, em 1990, entrou para o elenco do programa infantil In Living Color, interpretando o DJ SW1, um jovem DJ da empresa que mais tarde se tornou comediante. O papel o tornou o rosto mais jovem do império cômico dos Wayans. Mas por trás da fama inicial, havia a imensa pressão de ser um filho dos Wayans, crescendo como o nono de 10 filhos. Sean viveu sob as expectativas de seus irmãos mais velhos, Kenan, Damon e mais tarde Marlon, quando o Scary Movie 2000 e As Branquelas 2004 se tornaram grandes sucessos, o êxito trouxe mais pressão do que alegria a Hollywood. Esperava que ele superasse seus irmãos, superasse a si mesmo e continuasse a expandir a marca da família. Quando os projetos subsequentes não alcançaram o sucesso esperado, a decepção foi ainda maior, pois não apenas sua reputação estava em jogo, mas também o nome da família. Na década de 2000, a pressão tornou-se tão insuportável que Sean teve que se afastar completamente dos holofotes, optando pela paz, em vez da fama. Seu casamento sofreu muito com essas exigências. Sean casou-se com Ursula Wayans, mas o casamento chegou ao fim em 2005 após anos de tensão, desentendimentos emocionais e a pressão esmagadora de criar 3 filhos enquanto conciliava uma vida profissional agitada. O divórcio foi doloroso e a questão da guarda dos filhos tornou-se uma fonte constante de angústia. Agora, com 54 anos, Shawn Wayans está lentamente retornando a Hollywood com papéis confirmados em Scary Movie 6 e As Branquelas 2. Seu patrimônio líquido estimado em US 30 milhões reflete o enorme sucesso que ele já teve, mas também os anos que passou se afastando para proteger sua saúde mental. Kelly Caulfield Park, como a mulher branca. Estranha. Kelly Caulfield Park nasceu em 19 de janeiro de 1962 em Des Plaines, Illinois. Aos 28 anos, em 1990, entrou para o elenco de In Living Color, interpretando a mulher branca. Estranha. Uma caricatura suburbana caótica, cuja energia explosiva a tornou uma das integrantes originais mais memoráveis do programa.
Por trás das risadas, porém, ela lutava contra a ansiedade silenciosa de uma carreira que nunca foi tão estável quanto a fama que a cercava Kelly. Frequentemente falava sobre o desgaste emocional de navegar sozinha por Hollywood. Em seus primeiros anos, ela teve uma série de relacionamentos com colegas da indústria, mas todos fracassaram sob a pressão de agendas conflitantes, ciúmes e a dura realidade de que comediantes muitas vezes escondem a solidão por trás das piadas. Aqueles anos a fizeram se sentir uma excluída na indústria que ela ajudou a construir. Sair do programa In Living Color, antes da 5ª temporada, só agravou essas feridas. Ela temia ter saído cedo demais e os convites para papéis principais nunca chegaram. Embora tenha conquistado oportunidades importantes, incluindo Seinfeld e Scary Movie, 2000 os holofotes se voltaram cada vez mais para rostos mais jovens, fazendo com que ela duvidasse ainda mais de si mesma. Sua luta mais dolorosa foi a transição do estrelato para papéis de convidada, imprevisíveis, uma mudança que a fez questionar seu lugar na profissão que amava. Mesmo quando se casou com Steve Park, seu colega de elenco, em 1999, em um casamento estável e feliz, a sombra de seus relacionamentos fracassados anteriores ainda persistia. Ainda assim, ela continua trabalhando, construindo uma carreira modesta baseada na resiliência e não em prêmios. Aos 63 anos, Kelly Caulfield Park ainda trabalha em projetos selecionados, priorizando a vida familiar com o marido e os 2 filhos. Seu patrimônio líquido, estimado em $2 milhões, reflete décadas de trabalho constante, muitas vezes não reconhecido. Takea Crystal Kema Chongvai Chrissy. Takea Crystal Kema nasceu em 13 de outubro de 1962 em Chicago, Illinois. Aos 28 anos, em 1990, entrou para o elenco de In Living Color, interpretando Chrissy, um dos pilares cômicos do programa e a única mulher a aparecer em todas as 5 temporadas. Ela se tornou uma personagem fundamental da série. Mas por trás das personagens confiantes e do humor certeiro, havia uma mulher que começava a entender o quão implacável Hollywood podia ser. Seu casamento com Mark Holderman, que terminou em 1999, só aprofundou sua sensação de vulnerabilidade. Longas jornadas de trabalho, viagens constantes e a tensão entre sua carreira em ascensão e as expectativas do parceiro estavam destruindo o casamento por dentro. Após o divórcio, ela enfrentou a solidão da vida de solteira em uma indústria onde atrizes negras eram rotineiramente marginalizadas, mal remuneradas ou substituídas. O brilho de In Living Color se apagou enquanto ela lutava durante anos interpretando papéis frequentemente estereotipados ou degradantes, mesmo tendo alcançado sucesso em Cosby Mill, em 1996, 2000 e That's So Raven, 2003, 2007. Ela carregava a dor de saber que seus colegas homens progrediam mais rápido, com mais liberdade e menos barreiras. Em 2010, suas dificuldades se tornaram físicas. Kema foi diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune, crônica que causa exaustão, ataca as articulações, mina suas forças e interrompe seu ritmo de trabalho. A doença a obrigou a fazer uma pausa na carreira de atriz, embora ela tenha continuado a cuidar da avó que a criou. Agora com 63 anos, Takea Crystal Kema trabalha de forma independente no The Cool Crystal Show e encontra expressão criativa em sua própria plataforma. Seu patrimônio líquido, estimado em $3 milhões, reflete décadas de experiência atuando, escrevendo, lecionando e ganhando a vida. Kenan Ivory Wayans em vários papéis, criador e produtor executivo. Kenan Ivory Wayans nasceu em 8 de junho de 1958 na cidade de Nova York. Aos 32 anos, estreou e estrelou o programa infantil In Living Color em 1990, assumindo uma variedade de papéis, além de atuar como criador, roteirista e apresentador. Com mais de 100 episódios em sua carreira, tornou-se o arquiteto de um dos programas de comédia mais influentes da história da televisão.
Mas o império que ele construiu teve um preço pessoal. Como o irmão mais velho à frente da dinastia Wayans Entertainment, Kenan carregava o fardo da responsabilidade por todos em casa. Essa pressão se intensificou em conflitos públicos na terceira temporada, quando os executivos da Fox restringiram seu controle criativo e pressionaram por reprises sem a devida compensação. O conflito tornou-se tão intenso que Kenan abandonou sua própria criação, sentindo-se traído, reprimido e emocionalmente exausto. Embora Scary Movie 2000 tenha lhe trazido enorme sucesso financeiro, posteriormente as cicatrizes daquela batalha nunca cicatrizaram completamente. Seu casamento também desmoronou sob pressão semelhante. Kenan casou-se com Daphne Wayans em 1994 e durante 16 anos criaram juntos 5 filhos. Mas a constante carga de trabalho como ator, roteirista, diretor, produtor e líder das carreiras de seus irmãos deixou-lhe pouco tempo para estar emocionalmente presente em casa. No final da década de 2000, a distância entre eles tornou-se cada vez maior. O divórcio em 2010, após anos de negociações financeiras e discussões sobre a guarda dos filhos, o deixou exausto e emocionalmente esgotado. Kenan admite que a pressão de ser o chefe da marca da família o levou a uma leve depressão. Hoje, Kenan Ivory Wayans, de 67 anos, trabalha seletivamente, principalmente atrás das câmeras, desenvolvendo novos projetos, sem o peso de toda uma indústria sobre seus ombros. Seu patrimônio líquido, estimado em 65 milhões de dólares, reflete as décadas que ele passou escrevendo, produzindo e construindo franquias cinematográficas que mudaram a comédia moderna. Jamie Foxx como Wanda. Jamie Foxx nasceu em 13 de dezembro de 1967, em Terrell, Texas. Aos 24 anos, em 1991, ele entrou para o elenco de In Living Color, interpretando Wanda, uma mulher selvagem e desinibida que incutia medo em todos os homens que conhecia com a frase: "Vou abalar o seu mundo". Essa presença selvagem e cômica fez milhões rirem, mesmo enquanto sua vida privada era assolada por tempestades que ele jamais previu. Sua vida pessoal era marcada por batalhas emocionais que a fama nunca conseguiu apaziguar. Embora nunca tenha se casado, seu longo e complicado relacionamento com Katie Holmes de 2013 a 2019 deixou profundas cicatrizes emocionais. Eles passaram anos evitando os paparazzi, negando o romance em público enquanto lidavam com a distância, estilos de vida conflitantes e o medo de compromisso de Fox, quando o relacionamento terminou discretamente em 2019. Fox sentiu a dor de um homem que tentou construir uma família, mas nunca conseguiu se comprometer totalmente. Seu relacionamento com suas 2 filhas, Corinne e Annalise, também se tornou uma fonte de pressão, especialmente durante as disputas pela guarda. Peso do amor e da dor não resolvidos. Frequentemente se infiltrava em seu trabalho, mesmo quando ele entregava performances dignas de Oscar em Ray 2004 e Django Livre 2012. Então veio o colapso de 2023. Em abril, Fox sofreu uma emergência médica repentina, posteriormente diagnosticada como uma hemorragia cerebral, que levou a um AVC. Ele quase morreu. Durante semanas, sua família manteve a verdade em segredo enquanto rumores de paralisia, cegueira e morte iminente se espalhavam pela internet. Durante sua reabilitação, ele teve dificuldades para andar, falar e até mesmo para se lembrar de hábitos básicos. O incidente o obrigou a interromper. Sua carreira no auge paralisou diversos projetos cinematográficos e levou sua recuperação mental ao limite. Agora, aos 58 anos. Jamie Foxx está retornando lentamente ao trabalho, participando de eventos selecionados e se recuperando com cuidado enquanto continua apresentando o programa Beat Shazam. Ele tem sido aberto sobre seus altos e baixos, eventualmente admitindo o derrame que quase lhe tirou a vida. Seu patrimônio líquido, estimado em 170 milhões de dólares, provém de sua atuação, música e produção,